Tudo bem, amigo cafeicultor? Sou Sebastião Brinatti, cafeicultor, engenheiro agrônomo, consultor e professor. E eu estou aqui para cumprir uma missão, a de fazer o conhecimento chegar até você. O conhecimento das pesquisas, que tanto ajuda a gente, quanto o conhecimento da prática, da experiência de outros cafeicultores que aplicam determinadas técnicas e que a gente mostra para que você possa encurtar o caminho para chegar na produtividade e principalmente na lucratividade. Porque também não adianta nada produzir muito e lucrar pouco, não é mesmo? Hoje nós vamos falar sobre aspectos importantes da queda de chumbinho e também da ferrugem, assuntos do nosso No Pé do Café de hoje. Pois é, cafeicultor, e essas floradas que não param de abrir? E esse clima quente e seco que tivemos em pleno dezembro? Esse ano passado não foi nada fácil para o homem do campo. Tem sido um desafio e tanto. E nós, aqui do No Pé do Café, temos a missão de estar trazendo informações sobre o que a gente possivelmente vê de perspectiva do que está acontecendo e do que vai acontecer no campo. Então, nós já abordamos aqui há algum tempo atrás essa florada bem desuniforme. O que isso já estava causando? E o que a gente esperava para um futuro? E agora, a gente vê exatamente acontecendo aquilo que a gente previa, só que com um agravante a mais. Com esse período de seca que enfrentamos, de altas temperaturas, vimos muito nesses dias atrás a queda de chumbinhos. Por que isso aconteceu? Isso foi muito discutido entre os cafeicultores e entre toda a comunidade técnica. A planta, ela estava ali em pleno desenvolvimento, crescimento e enchimento de grãos. A planta cresce e produz. São os dois principais drenos que a gente tem nelas. Então, ela está naquele momento onde ela está crescendo as ponteiras para o próximo ano e ela está enchendo os frutos, preparando para a colheita do ano vindouro. A partir do momento que entra uma adversidade climática, que a planta sai daquela zona de conforto que a gente chama, daquele momento propício para ela desenvolver e executar suas funções vitais que a gente comentou aqui, que é crescer e produzir, nesse momento, esse estresse, ela tem que interromper o crescimento e enchimento de grãos. Aí, ela pega uma parte dessa energia e destina para os mecanismos de defesa dela, para aquelas situações adversas que estão acontecendo. E a partir disso, nós temos prejuízos significativos nos frutos que estavam enchendo. A planta tem órgãos sensitivos que vão fazer com que ela segure somente aqueles frutos que ela vai dar conta de sustentar, porque senão ela vai morrer. É uma estratégia de sobrevivência dela. Então aqueles frutos que estavam ali naquele momento de adversidade, ela começa a expelir alguns, porque a planta sabe que não vai dar conta de manter todos eles. E aí todo mundo fica desesperado com esse monte de chumbinho no chão, porque uma parte do café que a gente esperava colher no ano que vem. E o que ainda piora a situação é que, além de abortar os chumbinhos, a planta também para de crescer. E isso significa uma diminuição na safra do outro ano, de 2025 também, porque aquela parte que ia crescer ia carregar parte da produção de 2025. E tudo isso que vem acontecendo não é motivo para desespero nem desânimo, mas devemos ficar espertos e nos prepararmos, fazendo uma melhor gestão financeira, ficando de olho nos gastos e da melhor maneira de comercializar o café para obter o melhor preço. Porque você estando com as contas equilibradinhas, às vezes pode segurar o café mais um pouco, esperar um preço melhor. O que você acha disso, cafeicultor? Eu gostaria de saber sua opinião. Deixe nos comentários se você está desanimado com a situação ou se você tem bom ânimo e confiança no futuro da cafeicultura. E não se esqueça de deixar o seu like também, é muito importante para a gente. Então, cafeicultor, tivemos essas variações climáticas desde o início do ano passado, onde tivemos aí um abril e maio muito quente, e depois algumas chuvas pontuais no período da safra, que já até começaram a despertar algumas plantas para a florada. Tivemos um agosto muito chuvoso, setembro razoável de chuva,
Outubro e novembro, principalmente com muita seca e muito calor. Ou seja, esse ano já foi bem diferente daquilo que é tradicional, daquilo que é normal. E como a gente já disse, exige muito da planta e também vai exigir muito da gente, cafeicultores. A gente tem que ficar monitorando constantemente. Com a lavoura sofrendo assim, o produtor rural tem que ficar ainda mais de olho, porque aquelas pragas e doenças que às vezes não eram rotineiras em uma região, possivelmente elas vão começar a aparecer. Aquelas pragas e doenças que às vezes não apareciam em determinadas épocas do ano, elas vão começar a aparecer. Tanto é que nós já estamos observando muita ferrugem entrando, justamente pelo agosto e setembro bastante chuvosos, onde a gente teve uma situação de bastante umidade e calor. Então, umidade e calor, clima muito propício para a entrada da ferrugem, e ela já entrou um pouquinho antecipada, principalmente nos catuaís em Mundo Novo. A gente já observa na barra da planta algumas pústulas, aquelas manchinhas já amareladas de ferrugem. Então, a gente já tem que ficar atento no manejo dessa doença. E esse é um ano que está muito atípico para isso. A gente tem observado às vezes alguns produtores tendo dificuldade nas aplicações do via solo. Então é hora da gente começar a observar e verificar. Eu já fiz o meu via solo e continua aparecendo a ferrugem? Ou eu não fiz e já tenho a ferrugem? Então é a hora da gente repensar e talvez mudar algumas estratégias de manejo. E também até estar inserindo alguma coisa a mais no nosso manejo, para que a gente não deixe que essa doença venha se tornar um problema ainda maior nas nossas plantas e em tão curto espaço de tempo. Ficar de olho e de olho bem aberto, amigo cafeicultor, para observar todas as mudanças que estão ocorrendo. Se a gente fizer igual uma criança, que quando fica com medo de alguma coisa fecha os olhos e tampa os ouvidos, nós vamos virar presas fáceis. Vamos olhar a cafeicultura a partir de agora com olhos diferentes do que olhamos antes. E agindo assim, enfrentando os problemas sem medo, a gente sai bonito do outro lado do túnel. Crises são oportunidades para nos fortalecermos. E eu quero saber como vocês estão enxergando tudo isso que está acontecendo e como você está se preparando para enfrentar as mudanças. Comenta aqui embaixo e aproveita e dá aquela moral pra gente, deixando o seu like. Vai fortalecendo esse canal que é de todos nós. Um abraço para você, muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo No Pé do Café.